Boa tarde a todos. Nessa altura do campeonato é muito difícil não ser repetitivo depois destas palestras e apresentações, que eu diria brilhantes e empolgantes. Então, eu queria aqui, não vou esgotar o meu tempo, certamente, porque qual vai ser a minha finalidade aqui? Baseando-me um pouco no que disse a professora Vanessa, quando se pensa em reforma tributária, quais os modelos de reforma tributária, se ampla ou fatiada, eu adotaria outro critério. Quando se pensa em reforma tributária e se pensa na reforma do consumo, eu tenho que falar em reformar a Constituição. Quando eu penso na tributação da renda, na desoneração da folha ou qualquer outro aspecto do sistema tributário nacional, necessariamente eu não preciso mexer na Constituição. Eu posso fazer uma reforma infraconstitucional por meio de leis complementares e leis ordinárias. Hoje, nós sabemos, já foi falado aqui várias vezes, há uma proposta tramitando na Câmara, outra no Senado, e uma eventual proposta do governo que deve estar por vir. Mas o que nos preocupa, em primeiro lugar, estou de alma lavada porque há um consenso, pelo menos neste evento, da necessidade da reforma tributária, e não é fácil defender a reforma tributária. Para quem é professor, surpreendentemente, a academia, na sua maioria, é contra. Para quem é advogado de contencioso tributário, porque parece que é quase um masoquismo, fala assim, você vai perder sua fonte de trabalho, porque quanto mais complexo e quanto mais litígio tiver no Brasil, mais serviço você vai ter. E ser advogado, porque sendo prestador de serviço, a carga tributária iria aumentar com o IBS em comparação com o ISS. Nós, os advogados, não pagamos ICMS, não pagamos IPI, temos PIS e COFINS cumulativo. Se hoje, basicamente, eu pago o ISS fixo, então, em relação ao consumo, a carga do advogado é muito pequena e vai passar a ser enorme se eu vou atrair para mim o IPI, que eu não pago, eu vou atrair para mim o PIS e COFINS não cumulativo e o ICMS. Então, como defender? Apesar de tudo, eu defendo a reforma tributária porque eu acredito no modelo moderno que está sendo apresentado. Então, antes de eu continuar, eu queria aproveitar que eu estou na casa do advogado para tranquilizar um pouco o advogado. Vocês, advogados, devem se preocupar com nova tributação do consumo se vocês tiverem uma renda superior, honorários superiores a R$400 mil por mês. Quem estiver na faixa de R$4.800.000 por mês pode optar pelo simples e nada vai mudar. Acima de R$4.800.000, vocês provavelmente terão bons clientes que vão aproveitar o crédito do IBS, então o aumento da sua carga tributária, na verdade, vai ser repassada para o seu cliente, então esse aumento vai ter um efeito de neutralidade. O que os advogados podem se preocupar é com uma outra esfera, ou uma outra etapa da reforma tributária que diz respeito à eventual tributação de dividendos da sociedade de advogados, na hora que se distribuir os dividendos, o advogado pagar, porque aí não tem como repassar para o cliente a tributação do imposto de renda. De modo que se fala muito, mas, na verdade, na hora que vai se examinar, a questão não é assim como se coloca, e, mais uma vez, reafirmo aqui o meu apoio pessoal à reforma tributária. E aí, o passo seguinte, qual reforma tributária? A da PEC 45, a da PEC 110 ou da eventual proposta do governo? Então, eu acho, como já foi dito aqui também, a nossa geração, ou a minha geração, eu estou vendo muita gente aqui mais jovem, está tendo uma oportunidade histórica de fazermos a reforma tributária. É a última oportunidade. Se não fizermos agora, não faremos mais. Houve uma tentativa
frustrada em 93, na revisão da Constituição, depois, em 2003, a Emenda Constitucional 42 de 2003, poderia ter sido uma reforma tributária mais ampla, mas acabou também sendo reduzido. O relator está aqui, deputado Virgílio Guimarães. Quando se fala, Lina, de hoje, há um consenso de que não se deve tributar a exportação, foi a Emenda Constitucional número 42 que constitucionalizou a desoneração da exportação, que veio no Brasil com a emenda, com a Lei Complementar 87/96, mas depois consolidou-se na Constituição com a Emenda 42 de 2003, desonerando a exportação. Mas hoje precisamos, isso já foi dito e redito, o atual sistema está com prazo de validade vencido. E para que nós não percamos a oportunidade, o momento histórico de oferecer às próximas gerações um sistema tributário moderno, é hora, deputado, que há uma angústia da minha parte de saber que tramita uma proposta na Câmara, que tramita outra no Senado, e parece que a Câmara e o Senado ignoram o governo, e o governo fala que está para apresentar uma proposta de reforma tributária, como se já não tivessem duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. Então, o momento é de convergência, o momento é de consenso, e isso quem sabe fazer são os políticos que estão no Congresso. Nós podemos dar todo o apoio da sociedade civil, o apoio da OAB, o apoio do Centro de Cidadania, o apoio técnico, mas para que a reforma tributária torne-se uma realidade, precisa haver uma convergência das propostas que hoje tramitam. E essa convergência é possível porque, como bem disse o deputado Luiz Carlos Rauli, a PEC 45 e a PEC 110, se não são irmãos, são primas em primeiro grau. E é possível fazer essa convergência em relação à reforma da tributação do consumo, sem prejuízo, e é outra coisa que também não podemos ignorar, uma reforma mais ampla exige um período de transição. E aí é outra coisa da qual nós devemos nos ocupar. Até que a transição seja feita, até que o IBS, seja no modelo da 110, seja no modelo da 45, ou seja no modelo em que possa haver consenso e convergência entre as duas, mas certamente teremos um IBS, até que o IBS cumpra o seu prazo de transição, o que pode ser feito até lá para simplificar? A adoção do IBS não impede que, para o ano que vem, se unifique PIS e COFINS. A adoção do IBS no prazo de 10 anos não impede que se melhore a legislação do imposto de renda, que se desonere a folha. Eventualmente, eu queria até fazer uma homenagem ao deputado Flávio Rocha, quem sabe, por que não, uma tributação sobre movimentação financeira com a alíquota bem pequenininha para satisfazer alguns que há tanto tempo lutam por isso. Pode ser uma forma de desonerar a folha e de criar uma receita imediata. O que eu gostaria de conclamar a todos aqui os presentes, que se queremos uma reforma tributária, os projetos já estão bem claros, o que é a PEC 45, o que é a PEC 110, está na hora de buscar a convergência desses primos darem as mãos para que nós possamos efetivamente apresentar ao Brasil uma reforma tributária e que a transição dure 4, 8 ou 10 anos. Só não podemos ficar parados esperando a implementação desse novo sistema. Esse novo sistema vai exigir um novo Código Tributário Nacional, vai exigir uma nova formatação de contencioso administrativo, uma nova redefinição de competências judiciais, caso crie-se o IBS, como fica a Justiça Estadual em relação a esse contencioso, como fica a Justiça Federal.
É muito assunto novo e, paralelamente a isso, e me parece que é isso que o governo federal está focado, nós podemos cuidar da tributação da renda, torná-la mais justa, podemos tomar medidas para desonerar a folha e para ir simplificando e preparando para o IBS, ir simplificando os impostos sobre consumo que estão aí. PIS e COFINS podem ser unificados, o IPI também, por que não? Várias coisas podem ser feitas, mas não podemos abrir mão da reforma tributária. Quando, em 1993, fez-se a primeira tentativa na revisão da Constituição, eu tive a oportunidade de, num debate na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, dizer: uma reforma tributária deveria ter como primeiro artigo: esta emenda entrará em vigor 15 anos após a sua publicação. Todos riram. Isso foi em 93, nós teríamos um sistema tributário novo em 2008. Então, quando se critica a transição, mas o IBS daqui a 10 anos, então que seja aprovado hoje, para que em 2029 nós tenhamos um sistema moderno, e até lá nós temos muito trabalho a fazer. Então, nós que somos homens e mulheres que operam com direito tributário, não podemos abrir mão dessa oportunidade que a história está nos dando de ajudar o Brasil. Com isso, encerro as minhas breves palavras e agradeço a oportunidade.